Lei Orgânica do Município de Carmo, artigo 96 e 97. Título 5 da Administração Municipal. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 96. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também aos seguintes. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Inciso 2. A investidura em cargos ou empregos públicos depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declaradas em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3. Os concursos públicos para preenchimentos de cargos, empregos ou funções na administração municipal não poderão ser realizados antes de decorridos 30 dias do encerramento das inscrições, as quais deverão estar abertas por, pelo menos, 15 dias. Inciso 4. O prazo de validade de concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Inciso 5. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. Inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Inciso 7. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 8. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 9. A revisão geral de remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na mesma data. Inciso 10. A lei fixará limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados como limite máximo os valores percebidos em espécie como remuneração pelo prefeito. Inciso 11. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 12. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração do pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no artigo 99, parágrafo único desta lei orgânica. Inciso 13. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 14. Os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis e a remuneração observará o que dispõem os artigos 37, inciso 11 e 12, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Inciso 15. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Alínea A de 2 cargos de professor. Alínea B, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Alínea C, a de 2 cargos privativos de médico. Inciso 16. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções
e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Inciso 17. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Inciso 18. Somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. Inciso 19. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 20. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivadas da proposta nos termos da lei, exigindo-se qualificação técnico-econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 3º. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na disponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário público, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º. A lei federal estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos e seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7º. É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inelegibilidade nos termos da legislação federal para os cargos de secretário municipal, subsecretário, chefe do Sistema de Controle Interno Integrado, presidente da Comissão de Licitação e Contratos, procurador-geral do município, diretores de órgãos da administração pública indireta, fundacional, de agências reguladoras e autarquias, e ainda todos os cargos de livre provimento dos poderes executivo e legislativo. Artigo 97. Ao servidor público com exercício de mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração.
Inciso 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, ser-lhe-á aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.